Sim, às vezes as nossas dúvidas acabam se tornando as dúvidas dos demais, né? exatamente, é. Eu ia, para não pesar muito, né? Não sei mas a ideia poderia ser gravado também. Eu pensei que a Ah, gente não ia utilizar o tempo todo, acabamos de utilizar. É como tu diz, a dúvida de um é dúvida dos demais. Bom, como esse é o nosso último encontro para tirar dúvidas, né, e revisar alguns pontos que ficar falho, aí eu achei por bem a gente gravar, aham. né? Acho que fica legal, não sei, vamos ver. Deixa eu ver, parar aqui É, tá no, acho. aqui tá ok. Eu vou iniciar aqui a gravação aqui também. Pronto, agora ficou, eu vou botar no YouTube, ficou no BBB e no BBB e no OBS, Aham. para garantir. Tá. Bom dia, Júnior. Já falei, né? Rafaela, tudo bem? Estão me escutando bem? Fala, Lucas, se quiser começar, pode iniciar. Vamos lá. É, Só uma coisa que eu comentei com o professor na aula anterior, que eu acho que eu faria os gráficos à mão para entregar na prova, né? Sim, Ficaria melhor. Eu acredito que também tem que fazer isso para os cálculos do nível de endividamento, e como a gente tem que igualar uma fórmula a outra, uhum. eu não sei como fazer isso no Excel. Deixa eu te dizer, eu consegui fazer, tá? Eu botei no Excel? Excel, eu botei um resultado, porque eu vou fazer provas diferentes e aí eu precisei mecanizar isso aí, né? Aí eu consegui Ah, fazer. Depois se tu quiseres, depois da nossa avaliação, eu te passo para tu que gosta dessa área financeira, etc, para ter assim, né? Posso te passar depois. sim. Eu até pedi uma ajuda para um amigo meu que entende bastante de Excel. Uhum. Só que eu tentei explicar falando para ele não entendeu muito bem o que eu ia Sim, precisar fazer. Daí eu disse, não, depois eu boto no papel e explico certinho. Aí sim, talvez ele me dê uma forma de certo. fazer Se ele não conseguir, eu passo a minha, tá? Porque isso é fórmula, isso é a- bom que sim. tu que gosta disso, acho que vale a pena ter na vida profissional, o dia que quiser fazer. A única coisa que eu peço é o seguinte, assim, ó, o que acontece? Vocês observaram que nas correções ali, eu não vou no resultado, eu vou no processo, né? Eu E tento detalhar o máximo possível ali. para aproveitar, porque se bota no Excel, para mim é bom para corrigir, mas se bota no Excel assim, o resultado deu, por exemplo, não bateu. E aí, como é que eu vou saber se foi certo? Então ali Eu entendo. eu sei que é mais custoso para vocês, concordo, é mais demoradinho, mas, mas é assim. Mas também quem quiser fazer pelo Excel colocou, só tem esse problema, né? Aham. Eu entendo. Tá, agora vamos lá. Sim. Eu queria que o professor fizesse Uhum. é, o DRE gerencial Uhum. do Via Catarina. Porque assim, ó, Do Via eu Catarina? tive bastante isso. Viação Catarina. Eu tive bastante Peraí, problema não nesse entendi. Qual é o exercício? Ação Catarina, não? Viação Catarina. Ah, autoviação catarinense. Isso. Autoviação, tá, peguei. Tô com ele em mãos. Tá, e aí? Assim, ó, eu tive bastante problema porque eu acredito que seja por isso, tá? Que o professor colocou lá na explicação da solução, e como a empresa não teve, como é que foi? Imposto de renda. Deixa eu- Acho que. Não Isso, tinha imposto de renda por causa que teve algum resultado negativo antes isso. da apuração do imposto de renda, né? Perfeito. Daí o professor determinou que a taxa era 25%. Sim, deixa eu te explicar que não é chute. Às vezes é o seguinte, lembra, só para tu entender que tu gosta disso. Assim, na empresa, a gente sempre faz uma análise pelo menos dos últimos 5 anos. E a empresa sempre está encaixada, ela está enquadrada, vamos chamar assim, dentro de uma alíquota do imposto de renda, normalmente. Naquele ano que ela deu prejuízo,
eu não tenho como utilizar, mas aí eu utilizo a média dos últimos anos, tá? Só para completar. Não. Ó, não, nem é isso. Mas eu até entendo que seja feito dessa forma. Mas a questão é que daí, como a taxa de juros não é, ao meu entender, né, não é exatamente como é que eu posso dizer? Executada pela empresa, vamos dizer assim, o DRE gerencial não está fechando no final. Deixa eu ver se eu te entendi. Mas, sim. Porque geralmente a alíquota a gente calcula em cima dos dados reais da empresa. Sim. Como esse ano foi uma determinação a partir de dados anteriores, não vai fechar. Não, mas tudo bem. Eu estou errado. Não, deixa eu te dizer o seguinte. Como eu não passei isso para vocês, isso numa maneira mais avançada, a gente faria, por exemplo, no mestrado. Tu sabes que para eu fechar o DRE gerencial até o final, tá? Eu tenho que pensar tudo o contrário do que eu expliquei para vocês, porque o imposto de renda porque é um prejuízo. Aí eu tenho que fazer todo ele ao inverso para poder fechar. Ele fecha. Bom, isso posso explicar depois. Mas é só tu vai entender. Eu vou pegar a alíquota mesmo que deu, que na verdade vai dar uma alíquota positiva, e aí eu tenho que fechar pela alíquota positiva. Nesse momento de ensinamento, eu acho que não é uma exceção. Tá? É uma exceção. Então, eu não expliquei isso aí. E também não vou pedir. Mas, eu te pergunto, mas para o nosso exercício que nós estamos fazendo, se nós precisamos só do lucro operacional genuíno. E aí a gente consegue apurar o lucro operacional genuíno, porque eu não vou pedir para vocês fazer o DRE gerencial nessa situação, nesse capítulo. Tá certo? Eu entendo isso. Só Sim. Que assim, como eu comentei até com um colega meu, o Giovanni, eu gosto de fazer o DRE gerencial inteiro, porque eu sei que se no final eu chegar nos dois lucros do exercício iguais, eu fiz certo. Sim. Se eu termino no log ou no lucro no LOL, eu não tenho como ter essa certeza. Concordo. Mas aí eu te digo o seguinte, mas se eu for te explicar para tu fazer o inverso, tu vai perder um bom tempo, tá? Não, é porque como a gente só teve esse caso, me preocupa de na hora da prova cair esse caso e eu não ter como conferir, entendeu? Não, mas aí tu faz o seguinte, faz um repasse que 99%, por exemplo, 99% vai dar certo. Botei um balanço, certo? Sei lá, de uma empresa X. Para eu achar o log, o que eu preciso tirar quando entrar na rubrica lá, despesas ou receitas operacionais contábeis? O que eu tenho que fazer? Isso. Aí, vai lá. Tem receita financeira? Tira. Se por acaso apareça, tem despesas financeiras? Tira. 2. Tem equivalência patrimonial, resultado de equivalência patrimonial? Tira. Tem resultado de juros sobre capital próprio? Tira. Esses 4 aí, vai estar escrito ali, tira. Existe uma outra derivação que aí acontece. Pode acontecer lá receitas ou despesas financeiras líquidas, mas também, tu já sabes, né? Diminuição um do outro. Que for, tira. Então, a possibilidade de a gente errar é difícil. Tá? Por quê? Olha só, se eu desse um exemplo desse na nossa avaliação, eu vou ter que explicar para ti que nós vamos ter que fazer o seguinte, ali é para usar o imposto de renda como ele é negativo,
que ele é o óbvio. No momento em que dá prejuízo, tu tens que pensar toda a vida ao contrário. Eu já fiz isso, né? Mas aí é para a turma do mestrado, aí a gente tem mais tempo, aí tem que fazer o inverso para poder fechar. Te digo o seguinte, como eu penso assim, como nós estamos a graduação é uma preparação mais profissional, menos acadêmica. Se eu te disser o seguinte, que eu vou fechar um DRE cujo o resultado é negativo e tiver que fazer o inverso, isso na prática não tem muito sentido. Porque se deu prejuízo, pronto, não vou calcular o imposto de renda sobre isso. O imposto é imposto sobre a renda. Aí, quando eu estou num mundo um pouco mais acadêmico, para fechar bonitinho, para dizer que fechei, aí é mais numericamente. Mas o aproveitamento disso aí é pouco. Então, o Lucas, a probabilidade de errar, olha ali, é difícil. Estás com esses 4 pontos na cabeça, né? Tem as derivações que eu nem falo porque é uma consequência, né? Mas eu, às vezes, no DRE, nesse primeiro momento, eu gosto de deixar claro a despesa financeira, porque senão, vamos supor, se eu boto lá resultado financeiro líquido, eu vou ter que informar ou a receita ou a despesa. Eu sou obrigado a informar, porque vocês não sabem. Se for na vida prática, a gente tem que ir lá nas notas explicativas ou ir no contador e dizer, abre essa rubrica aqui para mim, porque lá no balanço mais completo ele é obrigado a abrir. Entendeu? Então, às vezes eu faço para um exercício, né? Mas eu te digo que a probabilidade de erro é pequena. Vai ser muito pequena. E mais uma coisa para te tranquilizar, e o balanço que eu vou te dar é muito claro. Tá. Não, assim, para tu não te preocupar com isso, assim. Mas eu sei, eu entendo a tua preocupação. E foi a minha preocupação também. Eu fiquei pensando, isso não, porque eu gosto de recortar os balanços, não quero nem saber o resultado que der, boto e aplico essa teoria que eu dou. Ela tem que fechar. E aí eu me deparei com um prejuízo. Eu tenho alguns resultados. Aí o que aconteceu? Eu tenho que fazer tudo ao contrário. E eu pergunto, em termos práticos, onde tem isso? Onde eu aproveito? No mundo mais... Eu tomei como exemplo, por exemplo, o do Queires. O do Queires, de primeira, eu errei o balanço da DRE gerencial, porque eu tinha considerado aquela provisão para crédito de pagador duvidoso como alguma questão financeira. Sim. Eu sei que é uma questão financeira, mas na verdade ele faz parte da operação do Queires, né? Isso. Porque no fundo, a gente quer tirar... Como a gente diz que o desempenho operacional é para ver atividade fim da empresa independente do financiamento, despesas financeiras estão atrelados às dívidas que a gente agrega. Despesas para devedeiros duvidosos é uma despesa financeira, mas não agregado aos empréstimos, entendeu? É a operação. É da operação em si, né? Isso é até previsto em lei, etc. Então, é por isso que ele não entra. Tá. E outra coisa desse mesmo exercício da operação catarinense é que, por exemplo, assim, ó, eu fiz na primeira vez que eu fiz, quando eu fui preencher o quadro na coluna tanto do KEL quanto do VAC, usando números, vamos dizer assim, mais aproximados, o meu VAC, ele começou num valor, por exemplo, lá quando um passivo oneroso 0% e PL 100%, aí na situação atual ele baixou mais um pouco, e voltou a aumentar. Sim. E no final ele baixou e aumentou de novo. Então, isso no final virou uma loucura. Não uma parábola. Isso. Eu não sei dizer um formato dessa linha. E assim, ó, eu te confesso
Também te digo o seguinte, eu procuro, depois da pesquisa, a gente procura ajustar a uma parábola, se não há uma diferença muito grande. Mas eu vou ser sincero para ti, se eu for no mercado buscar uma pesquisa real, pode ser que não dê uma parábola e tu não encontra, porque não dá, entendeu? Outra coisa, mas e como é que no exercício deu certo e o meu não deu? Não, é porque então houve algum erro de cálculo ou de arredondamento. Aí vai dar aí não vai dar uma parábola, tá? Por isso tem que fazer certinho para ela dar a parábola. Mas eu quero te dizer o seguinte, na vida real é possível que a gente encontre essa tua situação. E aí tu me pergunta, só para terminar, e aí tu me pergunta, e onde está o VAC mínimo? Eu não consegui identificar, aí eu tenho que utilizar outros métodos. Talvez lá o nível de endividamento. É porque nesse exercício em específico, eu vi que o professor sempre usa valores arredondados na solução, né? Sim, procuro. Inclusive, se o professor puder pegar a solução aí... Do Queires ou do Alto Viação Catarinense? Isso, aham. É do Queires? Não, do Alto Viação Catarinense. Catarinense. Estou aqui então em mãos. Quando eu tive esses resultados estranhos, eu voltei pro Excel para ter a certeza, né? Uhum. E quando eu eu joguei as fórmulas no Excel, os meus resultados deram muito diferentes do professor. Deu questão de 0,5% de diferença no VAC. Mas não poderia. Pois é. E por isso o VAC mínimo deu outra estrutura de capital. Mas assim, é porque tu usaste todas as casas e eu não utilizei, né? Então, essa é a questão que eu queria chegar. Porque eu entendo que essa diferença de resultado pode ser devido a o Excel ele usar uma dízima como multiplicador. Sim. Pode alterar bastante o resultado. Sim, né? É verdade. Assim, eu usei o Excel, tá? Usei todas as casas. Então o valor é aquele. Por isso, o que eu peço? Aquele que não usar o Excel, para todos, pessoal, não usar o Excel, for à mão e tiver que arredondar dentro daquele nosso critério de 4 casas, por isso que eu não vou no resultado, eu vou no processo. Vamos supor que, se eu ver que ele fez o processo, custo tal, utilizando aquelas 4 casas, que eu vou, por isso que eu demoro a entregar a avaliação, mas eu vou ver, não, ele realmente fez, e se usar 4 casas não fecha. Teste.
E aí, pessoal, me escutando? Oi, agora sim. Beleza? Então, deixa eu ver aqui. Então, o Lucas, e até tem aqui, ó. Deixa eu entrar com a câmera. Aqui, ó. Júnior. O Júnior, a autoaviação bateu meu VAC. É isso aí. Então, até vou ser sincero para vocês. Quando eu fiz esse exercício, alguns semestres atrás, eu fiz ele à mão, usando as 4 casas. E se usar as 4 casas ali, bateu. É capaz que se usar todas as casas do Excel, concordo, ele é capaz de dar uma diferença. Então, o que nós vamos fazer? Eu usei todas as casas, eu usei o Excel, então eu usei tudo. E aí, para ter a precisão dos valores. Aí, quem usar 4 casas e se afastar um pouco, eu não vou no resultado, eu vou no processo, tá? Então, talvez deprecie um pouquinho ali o cálculo por algum erro, mas aí eu vou ter que fazer. Por isso que é um trabalho que é demorado, mas eu vou ter que fazer, tá? Eu pergunto, até na última prova, na revisão antes da prova, eu comentei com o professor, porque assim, ó, nesse exercício, até o Júnior colocou ali, o meu VAC deu a mesma coisa que o dele. 16,08. E o nosso e o meu deu quanto? Deu 16,48. Deu 16,50. Certo, 48, é isso mesmo? Certo. 48. Eu concordo com vocês. Não, assim, ó, procurem. Tem esse problema, né? Ou a gente, por exemplo, assim, ou a gente faz tudo por Excel, ou a gente faz tudo à mão. Como se eu tivesse, essa foi a minha postura. Se eu tivesse presencial, eu geralmente faria uma prova só. Como a gente está distante, e também não sei se isso ajuda ou não, mas é uma tentativa de me esforçar para que cada um faça a sua prova. Aí eu fui obrigado a entrar na máquina, né? Porque não há condições. E aí eu vou entender esses raciocínios. Quem fizer pelo Excel vai bater com o meu, quem não fizer e tiver diferença, eu vou ver o processo e não é isso que vai... Não, só foi uma preocupação. Sim, porque os outros exercícios, a princípio, todos bateram com o resultado do professor. O que deu diferença foi 0,1%. E é irrelevante, entendeu? Mas nesse realmente deu um valor muito alto na minha visão. Por isso que pode ser, tu vê só, essa tua preocupação é importante, porque se eu faço por Excel, tu faz por 4 casas, pode ser que às vezes não coincida, eu posso tomar uma decisão errada na prova, entendeu? Então, posso dizer, porque aí não bate o VAC, e aí pode ser que os valores são muito próximos um do outro e acaba não dando. Mas isso eu vou considerar. Mas é pertinente a posição de vocês, e é claro que se a gente fosse na vida profissional, a gente ia usar o Excel, não pode ser diferente, né? Tem que usar o máximo, o banco usa, né, todas as casas, etc. E tu vê, só para explicar as diferenças, isso aí foi uma prova que a gente fez, né, anteriormente. Num determinado nível de endividamento, para assim, puxar o conceito, ao invés de eu colocar a taxa bruta, o QIB bruto, ou o líquido descontado, que pode acontecer uma coisa ou outra, dependendo da informação que eu dei, eu botei em valores financeiros, para a pessoa forçar um pouquinho que é a divisão, né, das despesas financeiras com o passivo. Assim, ó, vou também dizer o seguinte, a gente procura diferenciar a prova. Em termos práticos, isso é desprezível. Isso é mais, como é que se diz, mais um exercício matemático ou financeiro, porque se eu vou para a vida, se eu vou para a vida prática, eu sempre faço essa questão, que a gente está nesse conteúdo aí, nesse contexto, a gente vai no balanço e a contabilidade é obrigada a explicar aquele valor. Não existe esse negócio é mais para puxar um pouquinho o conceito, para diferenciar a prova, para ver se ele entendeu o raciocínio, entendeu? É nesse sentido aí. Então, aonde que eu quero chegar? Que se eu começar a colocar muito dessas variações, tu imagina,
eu pego, faço essa divisão, já tenho que cortar 4 casas. Vou lá, pego outro, corto mais 4 casas. E se eu não fizer no Excel, no final das contas vai dar esse percentual aí. É possível, porque a gente vai começando a cortar, a não ser que a gente faça, todo mundo faça à mão. Por isso que eu digo, quando eu estou presencial, eu faço a prova à mão, porque aí ninguém tem Excel, obrigado, né? Aí eu sou obrigado a fazer a mão. Aí eu digo aquilo, corta as 4 casas, etc., para a gente chegar a um valor próximo, entendeu? Aí a gente vai. Como aqui a gente está livre, mas isso não vai depreciar a nota de vocês, eu garanto. Tá. Agora, duas dúvidas bem simples. O risco nesse mesmo exercício do autocriação catarina. Deixa eu só um instantinho, deixa eu ter uma pergunta aqui da Vanessa. Vanessa Cristina Rodrigues Ribeiro, nome grande, igual o meu, Marcos Nice Andrade Lima. Professor, a prova será no mesmo formato que a anterior, enviada via e-mail e teremos que entregar até as 12h30? A ideia é o seguinte, quase sim, né? 90% sim. O que eu vou... a prova tem... Fazendo à mão, facilmente a gente termina em 2 horas. E aí eu dei mais 30 minutos para a gente divulgar a prova. Então, eu pretendo fazer isso. Eu aproveito a oportunidade para dizer o seguinte, por favor, eu vou deixar isso escrito, não mande no e-mail, não responda no e-mail que eu mandei as questões, porque ali tem um grupo de pessoas e já deu problema no meu computador, que quando alguém responde no mesmo, está vindo gente juntas, a impressão que eu tenho é que fizeram as provas juntas. Isso não é verdade. Tá? Então, assim, eu mando, quando vocês forem responder, é o mesmo endereço, tudo, mas não responda naquele que eu enviei as questões, para não haver esse conflito de informações. Tá? Mas, Vanessa, mas é isso aí, Vanessa. É dentro desse detalhe, é dentro desse prazo. É um prazo bem flexível. Concorda? Qualquer coisa fala no áudio aí, por favor. Tá bom. Yasmin, professor, tem uma dúvida sobre o exercício do AVC. Acidente vascular cerebral, Yasmin? Ou é autoviação catarinense? Engraçadinho, né? Deixa então, Yasmin, já respondo já. Fala, o Lucas, só para terminar o teu raciocínio ali, vai. O risco do setor de transporte e serviços rodoviários que o professor dá ali no exercício é o BU, certo? É o BU, é o Beta Unleveraged, não alavancado. Não alavancado. Perfeito. Tá? É o BU. E a outra pergunta... lembrei. O cálculo do VAC, por exemplo, até agora, como é que eu estava fazendo? Eu estava fazendo o patrimônio, o passivo oneroso, vezes a porcentagem do passivo oneroso, né? Vezes o PO mais PL, que ele ia me dar a proporção do passivo oneroso que eu deveria usar, mais depois multiplicado pelo Q, né? Depois mais a porcentagem do PL vezes o passivo oneroso mais PL, daí me daria a porcentagem do valor do patrimônio líquido que eu deveria usar para aquela linha da planilha, da tabelinha. Só que eu percebi não, o Giovanni percebeu, um colega nosso, que usando só porcentagem e lá no final da fórmula do VAC dividindo por 1, ele daria a mesma porcentagem. Claro. É assim. A gente pode fazer assim? Pode. Vou te explicar por que matematicamente. No fim, ele me disse, mas eu estou fazendo desse jeito e está batendo o resultado. Sim, daí tá certíssimo. Eu comecei a destrinchar a fórmula e percebi que realmente daria para fazer, porque no fim é tudo proporção de resultado. Perfeito, é isso mesmo. Se tu botas, vamos supor, se for passivo oneroso, é passivo oneroso vezes o Q. Se tu botas ela, se vamos supor o Q fosse 15%, tu bota 0,15. Depois o outro lá tu bota 0,85.
Então, 0,15 com 0,85 mais 0,85 em termos de percentual dá 1. É esse valor que nós botaríamos lá no denominador, lá no denominador, porque dava 1. Por exemplo, se tu chegares e quiser fazer essa mesma conta e botar assim 15% e 85%, aí tu és obrigado a dividir por 100. Entendeu? Porque o somatório... Por que a gente... né? Hã? Por 1, né? Não, por 100. Não, se tu botar passivo oneroso vezes 15%, não bota 0,15. 15 Uhum. mais o patrimônio líquido vezes 85, não 0,85, tu és obrigado a dividir por 100. Mas daí, assim ele já dá em forma de porcentagem. Claro, sim, é verdade. Mas tu tens tens que colocar, é só ter mais a preocupação de colocar. Se tu dividires de forma decimal, que é o 0, aí aquele denominador vai dar 1, elimina, que fica simples, aí cada um faz do seu jeito, né? E aí só que no final, se tu queres ter uma representação de taxa em percentual, tem que relativizar e tem que multiplicar por 100. Mas vocês estão certos nisso, qualquer lado está certo. Sinceramente, eu achei mais prático fazer sim, os percentuais. Né? Deixa eu falar um pouquinho com a Yasmin. Yasmin, fala Yasmin. Professor, tenho dúvidas sobre o exercício da autoviação. Ok, estou com ele em mãos aqui. Deixa eu até ligar. O professor está me escutando? Estou te escutando bem. Ah, tá, que bom. Achei que já ia dar algum problema. É sobre aquele da ABC, né, que a gente estava falando. Uhum. E ali, na hora que tu faz a DRE gerencial, na parte de nível de endividamento, eu fiquei pensando se não dá para usar o lucro operacional do atual, aquele valor ali de 2.397, sabe? Em vez de fazer a DRE gerencial, os valores não batem, daí isso que me gerou dúvida. Peraí, é que tá picotado outra vez, eu entendi parcialmente. Puxa, como é que eu vou fazer agora? Será que tu poderia escrever? Ou alguém escutou e pode ajudar a Yasmin aí, pessoal? Porque a minha... Pra mim também tá picotado. Tá picotado, a gente não entende. Agora? Deixa eu ver. Tenta outra vez, por favor. A dúvida é sobre a DRE gerencial. DRE gerencial. Desse exercício. Certo. O senhor faz a DRE gerencial para poder achar, né, o valor Desculpa, para achar o valor de quê? do log. Do log, certo. Só que eu fiquei pensando se não era possível usar o valor do log que a gente já tinha calculado antes. Deu para entender? Não muito. Eu sei que estás perguntando, eu entendi que era assim, ó. Eu vou pegar o balanço contábil que eu vou informar para vocês e vou calcular o log. Aonde que o log vai ser diferente? Estás me dizendo que ele vai ser diferente? Em que momento? É porque a gente calculou o log do atual, deu 1.397. E eu fiquei pensando que não dava para usar esse valor, sabe? Pois é, mas no exercício que eu fiz, deixa eu ver se é isso aqui. Deixa eu botar uma câmera aqui para ver se ajuda. Deixa eu ver aqui na câmera para ver se é isso, Yasmin. Tá bom. Esse teu áudio aqui não tá legal. Deixa eu ver aqui. Vamos botar aqui. Vamos ver se ajuda. Eu tô no AVC,
e estou calculando o log, é isso? Oi? Puta. Professor. Peraí, então eu vou voltar. Pensei que não estavas me escutando. Peraí, eu vou abrir então assim. Pensei que tava, então tá, eu tô no exercício e eu calculei o log. Dá para ver? Dá um pouquinho? Oi? Tá. Então tá. Aonde que tá o problema ali? Que a gente já não tinha calculado o log da situação atual antes, então fiquei pensando para usar ele. Mas esse log que eu estou calculando é da situação atual, não? Eu acho que é. Então, é isso que eu não estou entendendo. Eu, na verdade, então só para resumir, o log sempre vai ser da situação atual. Por que ele vai ser sempre da situação atual? Por isso que eu não estou entendendo. Porque, a não ser, de repente, será que eu dei um outro log, mas esse log é da situação atual. Oi? Na situação proposta, na atual. Na atual, na proposta? Tem log de PG e log de A. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar entender aqui. Log. Sim. Tá. Uma coisa é o seguinte. Tá. Acho que eu estou entendendo. Quando eu calculei o log de A e o log de B, ou da estrutura proposta, é na condição quando o lucro por ação é igual a zero. Que aí, ó, vai acontecer exatamente isso aqui, ó. Tá? E isso é da situação, isso aqui, ó, é quando ele for zero. Pronto. Isso é para eu achar, agora entendi a tua pergunta, isso aqui é para eu achar essas retas. Mas o log da empresa não é nem o A nem o P. Tá certo? Por quê? Porque o log da empresa tem um outro número de vendas. Ele pode estar em qualquer outro lugar daqui, ó. Tá? Tá certo? Ele pode estar, a gente primeiro pegou assim, ó, a estrutura A e forçou para que seja, para encontrar o ponto de equilíbrio. Pegou a estrutura B, forçou para encontrar o ponto de equilíbrio. Tudo bem, eu usei a estrutura, mas a posição atual da empresa não é ponto de equilíbrio, é o que está calculado lá. Então aquele log de A não é o log da empresa em si. Esse que está no gráfico? Não é. Não é. Esse é na condição de ponto de equilíbrio. Eu estou dizendo, olha, eu vou pegar a empresa e vou dizer, como é que eu faço para encontrar o ponto de equilíbrio dessa estrutura? Aí eu forço nessa fórmula. Aplica a fórmula. Como é que eu posso encontrar o log na situação de ponto de equilíbrio, quando o LPO foi igual a zero? Aí eu forço ali. Mas a empresa, naturalmente, quando eu apresento para vocês, ele tem um outro log, que ela pode estar aqui. Tanto é verdade que eu perguntei, aí depois que a gente calcula essa situação, eu calculo, se a empresa tiver um log 10 vezes a situação atual, olha só, 10 vezes, aí eu tive que conhecer a situação atual dela, que não é o ponto de equilíbrio, multiplicar por 10 para saber quanto ela tinha produzido, e aí eu coloco na fórmula, aí eu coloco lá naquela condição para tomar a posição, para poder decidir. Ah, tá, entendi. São duas coisas diferentes. São diferentes, Assim, claro que eu estou usando a estrutura A e a estrutura B, certo? Mas é assim, ó, é a mesma coisa, assim, deixa eu te dizer. Por exemplo, qual que é o teu lucro durante a semana, durante o mês? Aí diz, eu tenho um salário de tanto e gasto, eu tenho um salário de 10 mil reais e gasto 5 e me sobra 5, vamos supor. Aí eu digo assim, sim, mas e qual que é o teu ponto de equilíbrio?
Aí eu vou dizer o seguinte, então eu tenho que ganhar só 5 mil. Porque as despesas que eu tenho de 5 mil é zero. Então eu digo assim, a tua situação real tem um log. Ou seja, tem uma venda lá, tem uma receita lá. Mas no ponto de equilíbrio, ele é outro, é 5. Não sei se ajudou esse exemplo. Acho que agora ficou claro. Tá. Confundido achando que ele era o mesmo log que a gente falava. Tudo bem. Eu tinha uma outra dúvida sobre a SC Gás. SC Gás, vamos lá, pode falar. Ali, quando pede para a gente calcular o dobro do log, né? Situação bem parecida. Primeiramente pensei que era o log da empresa também. Mas você pegou o log da situação planejada. Eu queria saber como que na prova vai ser perguntado isso. Sim, a ideia é assim, ó. A tua base, a base é o que tu calcula, é a informação da empresa. Qualquer coisa que eu pedir para tomar decisão é porque eu quero saber o seguinte: eu tenho uma fotografia da minha empresa e vou perguntar, compara com a estrutura, por exemplo, do VAC mínimo. Aí eu tenho que dizer, compare a tua estrutura com o do VAC mínimo. Em outras ocasiões, por exemplo, nessa prova, eu não pedi para calcular, acho que com VAC mínimo, eu dei essa informação. Eu gostaria de você calcular a empresa com essa estrutura tal. Aí eu dou lá, passivo oneroso de tantos por cento, Teste. E agora, pessoal, voltou. Eu acho que eu não vou ligar a minha câmera. Eu acho que, não sei se está carregando, eu vou deixar só o som ligado. Vamos ver se a gente consegue resolver assim, tá? Eu não vou ligar a câmera. Eu vou deixar assim, só no gogó aqui, para ver se a gente consegue falar. Então, Yasmin, repete para mim, por favor. Não sei se eu acabei explicando lá. Então, assim... Eu vou repetir a pergunta também. Aqui pergunta, se a empresa duplicar o log, qual a estrutura de capital mais conveniente? Sim, né? Sim. Eu pensei diretamente já de pegar o log da empresa, né, que ele tinha calculado que era aquele milhões e alguma coisa, e não pegar os 8.915.000 ali, que é da situação planejada. Porque eles mais assim, pega o log da situação planejada ou da empresa para saber direitinho o que vai ser. O teu som também, hoje está difícil o som, mas deixa eu tentar ver se eu consigo explicar. Passo 1. Calcular, se é no nível de endividamento, calcular lá o nível de equilíbrio financeiro. Log de A e log de B na condição de zero. Isso é uma coisa, isso é obrigado a calcular. É obrigado a calcular para a gente encontrar
para a gente poder montar o gráfico, tá certo? Então Posso me intrometer? Pode. Um pouquinho? É que eu acho que eu entendi Sim. que a Yasmin Tá, ótimo. É porque acho que a Yasmin está se confundindo, porque lá no começo o professor pede para duplicar o log e ver qual a situação, a estrutura de capital seria melhor para aquele log duplicado. Certo. Que seria o log atual da empresa vezes 2. Sim, perfeito. Só que eu acho que a Yasmin está se confundindo que o professor quer que use o log duplicado para desenhar o gráfico. Não. Então, assim, é isso que eu estava... Às vezes eu sou um pouco meio... Eu estava iniciando... Não entendi. Não. Eu acho que é essa... A Yasmin respondeu ali no chat que não era isso. Então... não é isso? Então tá. Tenta outra vez, Yasmin. Não, vou tentar de novo. Tá. Eu queria responder também. Aí a pergunta era assim, até perdi aqui agora, vou ver. Tá pedindo para calcular duplicando o log. Sim. Só que o duplicado foi o log da ação planejada. 8 milhões. Quer dizer, quando eu pedi para duplicar o log, eu disse no exercício que a estrutura era planejada, é isso? Não disse, Desculpa, eu não entendi o que tu falaste. É essa a tua dúvida? Porque não disse que era para ser planejada ou não, mas foi feito com base na planejada. Peraí, então deixa é isso que eu estava tentando. Agora eu entendi, professor. É o que eu estava tentando. O professor está com a solução em mãos? Posso pegar. Qual que é mesmo? Na SC Guides. SC Guides. Então vamos lá. SC Guides. Na página 4. SC Guides, ok. Estou com ela em mãos. Página 1, 2, 3, 4. 4. Sim. O que é que diz? Tá, tem o cálculo do log da situação atual e da planejada. Eu tenho o log da situação atual e da planejada na condição quando o lucro por ação é 0, certo? Isso. Que o primeiro deu, tá aqui, ó, deixa eu ler aqui para vocês. O log da situação atual deu 3.344 e o log da situação planejada deu 8.9. Então, é aquilo que eu estava tentando explicar. Isso é obrigado a ser feito para encontrar o gráfico. Primeiro passo, esquece a pergunta. Eu sou obrigado a montar, tem que fazer essa rotina para encontrar o ponto de equilíbrio financeiro, depois o ponto de indiferença para traçar as retas. Ponto final. Esse é um roteiro que esquece qualquer tipo de pergunta, tá? Já vai direto nisso. Bom. É porque esses dois logs, eles não representam o log da empresa. Não, exatamente. Ponto. Agora, vamos à pergunta. Aí você montou o gráfico, Yasmin e Lucas montaram o gráfico direitinho. Aí eu vou perguntar. Se por acaso a empresa tiver um log, vou perguntar bem claro assim. Se no exercício não está, mas eu vou perguntar. Se a empresa tiver uma produção, um log 2 vezes a situação atual, é aquele que a gente conversou. Então eu preciso calcular o log da empresa atual, que não representa aqueles cálculos lá, no lucro por ação, é aquele que eu falei. Bom, aí eu calculo o log da empresa atual, que ela não tem nada a ver com aquele nível de equilíbrio financeiro, multiplico, acho que foi por 2 ali, não sei, multiplico, e aí encontro um novo log, planejado, sugerido, pelo que eu estou pedindo. E aí eu pergunto, se a empresa conseguir ter um lucro dessa forma, qual seria a estrutura, para ela ter aquilo ali, qual a estrutura que ela utilizaria? E agora? Se não... Tá a DRE gerencial ali, mas foi feito então.
o DRE gerencial. Deixa eu ver se foi feito. Deixa eu ver. Foi. Lá na última página está lá pequenininho. Ah, tá. O lucro bruto menos a despesa operacional. Isso é até para mostrar para vocês, lá na última página, para mostrar para vocês que, na verdade, essa minha preocupação agora não é para fazer o demonstrativo, ele completinho, como o Lucas perguntou. Claro que eu acho que o professor não escaneou essa página. Será? Foi até qual é a última aqui? Peraí. Então vamos ver aqui. Bom, mas o meu, eu nem tinha visto eu não cheguei nessa parte do log ainda, mas o meu bateu com o do professor. Sim, deixa eu ligar mais uma vez essa bendita câmera aqui que eu paguei caro por ela e não funciona. Peraí. Deixa eu acho isso até que tá. Vou até tirar aqui a minha. Vou direto aqui no. Só ela. Vamos ver se. Poxa, será que eu não passei isso para vocês? Eu tô querendo dar uma rasteira em vocês, não? Mas que bom que vocês estão buscando. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Agora vai aparecer a câmera, vamos ver se eu ajudo aqui. Vê se ó, a última página, vocês têm essa página aqui, certo? Ó, até aqui vocês têm. Deixa eu ver. Sim. Certo? Aí eu continuei mais uma página. Pô, será que eu não botei isso? Essa tá lá, essa última página. Essa tem? Essa daí tá. Então, tá ali, ó, o log. Eu calculei o log, o lucro bruto, menos as despesas operacionais e o log. É que eu fiz... Eu tinha isso como DRE gerencial, mas eu não tinha percebido. Isso aí é o DRE gerencial, desculpa, até deixa eu botar aqui. É que a gente tá acostumado naquela estrutura. DRE gerencial. É que eu fiz resumido, na verdade, assim. Vocês hoje têm instrumentos para calcular o log. Não precisa, assim, fazer aquele log como a gente fez no primeiro momento. Aquilo ali é ali. Como eu preciso do log, vocês já têm o instrumento, podem simplificar. Eu parti logo para o lucro bruto. As despesas operacionais eu botei só aquelas operacionais mesmo, que a gente sabe qual é, e calculei o log. E a pergunta foi, se eu duplicar, se a empresa duplicar e conseguir atingir esse log, consequentemente, para ela conseguir atingir esse lucro operacional, ela tem que vender um montão. Né? Eu pergunto, qual que é a mais conveniente? Aí eu vou lá, por isso que eu digo, aí eu vou lá naquele nosso gráfico, que independente dos logs que eu estou colocando aqui, porque é do ponto de equilíbrio, olha só, aí ficou aqui, ó. Lá. Qual que tem maior lucro por ação? É a atual, né? Ó, bem claro, porque ó, o lucro por ação é aqui, a outra vai dar aqui embaixo. Certo, pessoal? Professor, agora entendi. É o mesmo problema da outra, na verdade. Uhum. Sim, era exatamente o mesmo problema. Eu lembro da tua questão que era aquilo ali. Beleza, obrigada. Tá bom. Mais alguma coisa? Vamos perguntando aí. Além dos dois aí, pessoal. Júnior. Quem mais aqui? Andréa Cristina. Dúvidas? Denise Verca. Dúvidas? Eduardo. Felipe. Isabela. Meu Deus, só tem 16. Eu quero ver como é que vai ser essa... É que eu disse para vocês observem que as continhas são muito simples. O mais importante, o que pega nesse capítulo, vocês entenderam que é o entendimento da teoria. Porque a conta, vocês estão matando, é a aritmética, né? Na verdade, é esse entendimento que às vezes a gente não entende e não sabe o que vai fazer. Por isso que tem que perguntar. Ô, professor. Sim. Quem fala? Deixa eu ver aqui. Júnior. Júnior, tá certo. Fala, Júnior. Ô, professor, tem uma dúvida. Por que o professor usou aquele beta ali na SCGAS de
0,91, estava olhando na tabela do capítulo anterior, ele é 0, não, ele é 1,58. Então, 0,91 significa que é o beta do setor. Isso eu sou obrigado a informar para vocês. Mas quando eu calculo, eu preciso, para calcular o VAC, eu preciso do QEL, entendeu? Ou seja, do custo de capital de terceiros, levando em conta a minha dívida. Então eu informo o BU, vocês têm que calcular o BL para poder aplicar na fórmula do QEL. Porque o que é a fórmula do QEL? É RF mais BL. Então, para poder colocar na fórmula. Então eu informo o beta do setor e vocês têm que calcular o beta da empresa, que vai levar em consideração o nível de endividamento, tá certo? Sim. É isso aí. Porque eu acho que no exercício não tem o beta ali. Será? Acho que só tem na correção. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, entendi. É porque para vocês eu estou sendo mais bonzinho. Deixa eu explicar para vocês. Quando eu dei aula presencial, eu montei uma tabela dizendo... Isso também eu queria forçar vocês a calcularem, mas em função da distância fica mais difícil. Eu simplifiquei. O que é que eu fiz? Eu fiz uma tabela onde eu botei 20 tipos de empresa. E aí eu peguei e disse, olha, essa empresa aqui é o beta do setor. E não vou falar mais para vocês. Então, quando eu dava avaliação, eu dizia, é o setor, por exemplo, no caso de autoviação catarinense, é o setor de transportes e não sei o quê. Então, todo mundo eu forçava que fosse lá na tabela, identificasse que o setor de transporte era o BU, entendeu? Por exemplo, quando eu dei uma tabelinha para vocês, ó, eu não vou dar mais risk-free, não vou dar mais retorno de mercado, é mais ou menos assim. Vocês já têm, prova com consulta. Sim, nós temos no capítulo 3. Isso. No beta, eu também fiz uma tabela e disse, ó, tá aqui, ó, daqui para frente vocês se viram com isso aí. Aí eu não dava o beta, identificava a empresa, é como se fosse na vida prática. Porque se tu for numa empresa, eles não vão dizer para ti qual é o beta. Tu vais olhar lá e vamos botar lá no QED. É indústria e comércio. Aí tem lá a minha tabelinha que estava lá. Indústria e comércio tem beta tal. Entendeu? Mas no caso porque na correção tá 0,91 e na tabelinha que o professor deu no capítulo anterior tá 0,74. Mas não... mas deixa que eu vou informar isso para vocês direitinho. Tá? Como eu não dei, eu vou dizer, ó, tá bem claro, isso eu sou obrigado a informar, o beta do setor vai ser tal. É porque a gente vai misturando os exercícios, assim, a gente quando dava aula presencial, dizia, olha, vamos pegar esse exercício, faço esse mesmo exercício usando agora o beta tal. Então aí aqui está mais difícil eu dizer isso, mas eu eliminei isso e vou dizer para vocês, então não terá dúvidas. Tá? Vocês não se preocupem com isso. Oi? Alô? Sim, tranquilo, entendi. Tá certo, Júnior. E aí, pessoal, quem mais aí? Deixa eu ver quem tá. Hoje só 18 agora. Quem mais? Isabela Carminati. Você que escreveu para mim, eu escrevi para ti. Dúvidas? Fez uma excelente prova, tirou 10. Dúvida, Isabela Carminati? Pergunta? Eu vou fazer uma enquete com vocês para saber quem é que está na nossa sala ou quem não está. Eu vou fazer uma pergunta para vocês para responder, para ver quem que está na sala. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Vamos ver aqui. Você, professor Cricri, deixa eu ver como é que a gente faz aqui. Vamos ver aqui. Professor Cricri, já que ninguém quer perguntar mais, eu vou fazer aqui. Limpar todos os ícones, tirar o mundo, salvar, restringir participantes. Tirar nomes. Ih, rapaz, criar. Pior de tudo é que eu não sei criar esse negócio de limpar os ícones, tirar. Ih! Tiro saiu pela culatra. Como é que a gente faz para ver para ver a enquete assim? Alguém no curso lá da Anne ela explicou, mas aqui não tem. Eu não... Tirar sala. Alguém sabe, não?
Aí ninguém vai dizer, né? Notas compartilhadas, deixa eu ver como é que é. Perguntas. Agora ninguém sabe, né? Oh, meu Deus, como é que eu faço isso aqui agora? Eu acho que aqui. Peraí, não, descobri. Iniciar uma enquete. Opa, tá aqui, ó. Fazer uma pergunta para vocês aí. Sim e não. Quero ver quantos vão responder. A pergunta é o seguinte. Guardando a resposta de 17 aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu peço para decidir qual estrutura que eu vou utilizar, o log que eu vou pedir é o log do ponto de equilíbrio ou o log da empresa? Sim ou não? Se for o log da empresa, sim. Se for o log do ponto de equilíbrio, não. Como é que você responderia? As opções são A e B, não é sim ou não, professor. Tá certo. Então tá, vamos ver aqui. Deixa eu repetir aqui. Já responderam? Deixa eu ver. Quando eu peço para escolher a melhor estrutura de capital, eu vou informar o log. Esse log que eu vou informar é o log da situação atual ou é o log do ponto de equilíbrio? Se for A, é o log da empresa, a resposta certa. O B é a resposta errada, é o log do ponto de equilíbrio. Qual que eu vou escolher? Até agora 6 pessoas. Até vou. Que legal. 10. Estou até vendo o nome das pessoas aqui. Quem participou? Isabela. Fala, Isabela. 11. Opa! Quantos que tem aí? Tem 18. Faltando 7. Depois eu queria explicar para alguém que colocou. Eu vou deixar a resposta. Tá. Tem 12. Vale ponto na prova, professor? Oi? Vale ponto na prova isso daí? Deixa tudo para o final. No final eu vou dar uma nota de participação aqui. Deixa eu ver, olha. Tem 12, faltam 5. Deixa eu ver quem está faltando. Felipe, Lucas. Viu? Vocês não perguntam? Vocês deixam o professor ficar pensando, fazer maldade para vocês? Está aí, ó. Bom, deixa eu ver como é que a gente faz a resposta aqui. Eu quero divulgar a resposta. Publicar resultado da enquete, tá? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Só tem 12 pessoas e está registrado 18. Bom, vou divulgar aqui. Divulgou. Faltou gente, hein? Mas o que é importante aqui? Tirando a brincadeira, quem foi o B que respondeu? Uma pessoa respondeu o B. Eu queria que ela. Eu vou repetir para ela para ver se ela entendeu, porque a resposta não era o B, era o A. Quem que é o B? Quem que respondeu o B aqui? Como é que eu vou saber quem respondeu o B? Foi a Denise? Não. Bom, alguém respondeu, a pergunta era o seguinte. Uma pergunta é o seguinte. Assim, se eu tiver que escolher a estrutura de capital da empresa, eu vou me basear pelo log da situação atual da empresa, não do ponto de equilíbrio. Então, a resposta é: vou me basear pelo log da empresa. Ou eu utilizo o valor que está ali mesmo, se eu não pedir nenhum aumento, ou eu digo assim, se essa empresa aumentar o seu faturamento ou diminuir o seu faturamento, aí eu pego o log que eu calculei da empresa, ou aumento ou diminuo. Outra coisa também posso perguntar assim, até que foi no nosso último encontro. Eu disse para vocês o seguinte:
eu posso fazer uma pergunta mais teórica. Montar o gráfico, tudo bonitinho, e eu digo assim: qual das estruturas é mais conveniente acima do ponto de equilíbrio? Aí eu não estou pedindo log nenhum, não precisou calcular o log nenhum da empresa, aí é só raciocínio. Aí tem que ter o gráfico e vejo. Aí eu faço acima do ponto de indiferença, vejo onde tiver maior lucro por ação. E se essa empresa estiver abaixo do ponto de indiferença? Aí eu vou lá e identifico, tá certo? Nessas questões aí que eu dei para vocês, que são avaliações antigas, eu dei números. Pode ser que de vocês eu peça essa informação, mas é a mesma. Tá? Não vai, professor, está faltando um log. Não vou responder isso. Faz o gráfico, a pergunta é, eu não preciso dizer valor. Se eu estiver acima do ponto de indiferença, é só pegar qualquer valor acima do ponto de diferença e vai ver onde que tem, qual é a estrutura de capital que tem maior lucro por ação. E não precisa calcular, é só passar uma linha para cima, ver o que tiver maior LPA, está resolvido. Beleza, pessoal? Calcular para desenhar o gráfico. Né? Não, sempre a gente vai calcular log de A, log de B na condição de ponto de equilíbrio. É obrigado a calcular, sempre. Mas aí vocês montam o gráfico. Aí eu pergunto o seguinte: ou eu dou um log real da situação da empresa, ou eu posso fazer essa pergunta teórica. Está montado o gráfico, vocês calcularam ponto de indiferença, lucro operacional de A e de B, o atual e a projetada, o atual aquela que eu pedi, e aí vê. A gente observa, o que está acima é uma estrutura, o que está abaixo tem outra estrutura. Perfeito? Olha, faltou um monte de gente, hein? Hoje a revista... uma novidade... Não, me esqueci. Lembrei agora. A nossa monitora, gente finíssima, mandou para vocês um resumo muito legal do que vai precisar para a gente utilizar. Certo? Vocês receberam, né? Ela fez um resumo. Como é que eu calculo isso aqui? Usa essa fórmula. Como é que eu calculo isso aqui? Ela fez um resumo fantástico. Já quero preparar vocês aí o seguinte também. No próximo semestre, eu quero saber quem é que vai se candidatar. Se a Elin não puder, quem é que vai se candidatar a ser monitor? Tem uma turma aí tirando 10. Eu vou fazer uma enquete com essa turma aí para poder me ajudar no próximo semestre. Esse semestre eu tenho 2. Um é o... Foi sacanagem, professor. Por quê? Porque eu gostaria, mas não tirei 10. Né? Não, pô. Tu que és matemático, para mim, 10 para mim é de 9 a 10. Eu boto assim, é um conceito ótimo. 9 a 10 olha só. Concordas que se tu que é matemático, tu gosta de números, 9,6, quando fizer a média não tem como baixar, entendeu? 9,6 acho que é 9,75, mas tudo bem, mas é a turma dos 9. E a turma dos 8 também, não interessa o negócio é ter motivação para poder fazer isso. Mas veja bem, eu só estou olhando aqui pelo e-mail, não achei esse resumo. Ela botou no fórum, eu recebi. Ela botou no fórum, muito legal. Botou todas as fórmulas direitinho, tudo, fez um resumo fantástico. Procura lá no fórum que ela mandou ontem à noite para nós. Por acaso alguém já viu, não? Deixa eu ver aqui. A Vanessa, sim, está muito bom o resumo, perfeito.
Rafaela Dali, já vi sim isso. Está lá no fórum, né? Júnior, já isso. Ficou, olha, aquilo ali é aquilo ali. Né? Aquilo ali é um mecânico, né? Perfeito. E ajuda muito. É tentar entender um pouquinho da teoria ali. Pô, não, beleza, cara. Show de bola. Por isso que eu digo, ela é uma monitora nota 10. E outra coisa, hein? Não é difícil, né? Isso é para tirar aquele ranço dizendo, matemática é difícil. Não, se a gente explicar direitinho, esmiuçar, é bem simples. Claro que a gente tem que gostar também um pouco, né? Eu concordo. Cada um escolhe as suas áreas, recursos humanos, produção. É isso aí, faz parte da vida. E aí, pessoal, mais perguntas? Vou botar eu um pouquinho aqui. Botar eu um pouquinho. Então, vou fazer a chamada então, hein? Hoje a aula não era assíncrona, era síncrona, né? Então vou fazer a chamada aqui. Deixa eu fazer aqui se eu encontro aqui a chamada. Tem 18, mas só que 11, eu tenho aqui quem respondeu, só 11 responderam. Então eu vou ver os nomes que responderam e vou dar presença. As outras eu vou ter que glosar, pô. Deixa eu ver aqui. Salvar nome dos participantes. Porque ligaram e não compareceram, hein? Então é isso aí, né, pessoal? Mais alguma dúvida? Se não tiver nenhuma dúvida, estão liberados. Já fiz a chamada. Vou considerar os que estão impressos aqui. Não vou considerar a minha enquete. A minha enquete vai ficar só no meu coração aqui. Quem não participou. Beleza, então? Tchau, vamos embora? Então tá, vou escrever aqui. Como não tem ok. Valeu. Então, ó, pessoal, a única coisa que eu peço para vocês, assim, ó, que não respondam no mesmo e-mail que eu encaminhei para vocês, tá? O endereço é o mesmo, só para não haver conflito. Às vezes vem dupla informação, vem outra pessoa, 2 ou 3 pessoas juntas. Fica tudo no mesmo e-mail, a impressão que aquelas pessoas fizeram tudo em conjunto, tá? Então é separado, eu vou mandar isso no e-mail para vocês. Então valeu, um bom dia, até mais, um abraço para vocês.